Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento ímpar em que estamos na Tua presença, Senhor, também trazendo essa importante mensagem, esta palavra, Senhor, que traz vida, esta palavra, Senhor, que projeta a Tua vontade no coração dos homens, esta palavra que é ativa, esta palavra que veio do céu, esta palavra que veio com o Senhor Jesus para nos trazer sabedoria, para nos trazer posicionamento, para nos trazer direção, para que possamos prevalecer, meu Deus, diante do desafio, diante da luta, diante dos problemas, diante de todas as situações contrárias. Que esta palavra, Senhor, entre nos lares, na mente, nos corações. E assim como essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus e trouxe dos céus para nós, assim, Senhor, vá nas casas, na vida, nos corações, nos projetos de vida dessas pessoas que estão conosco, dessas pessoas que ainda vão participar desta importante jornada pelas parábolas, que ela venha trazer vida, trazer ânimo, trazer unção, que seja uma bênção para você, para o seu futuro, para a sua casa e para a sua família. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta na jornada das parábolas e eu acredito que vai ser uma bênção, como tem sido uma bênção as outras também, né? Você que está chegando agora, você pode depois ver também as outras parábolas. Nós estamos fazendo uma jornada em todas as parábolas que o Senhor disse, porque as parábolas que o Senhor disse, Ele disse numa época em que não havia caneta, papel, e Ele queria que aquelas pessoas contasse para os seus filhos, para as outras pessoas, e chegasse até nós, como tem chegado, para que nós possamos desfrutar e possamos aprender. E também quero dizer para você, as parábolas, elas têm um poder de milagre que elas ativam na pessoa, elas ativam na mente, no coração do homem e da mulher, compromisso, uma responsabilidade que faz você uma pessoa forte, uma pessoa ativa, uma pessoa que reage, uma pessoa que tem a capacidade de lidar com situações, conflitos e avançar. Então, quero que Deus abençoe você nesta jornada que estamos fazendo nesse dia e que seja uma bênção, que possa trazer resultado para a sua vida atual, para o futuro e aonde você estiver. Nesta jornada nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores, os trabalhadores dos servos, né? Os trabalhadores que o Senhor deixou o talento para que eles pudessem cuidar. Então seria a palavra dos talentos para os trabalhadores. E eu acredito que vai ser uma bênção, porque ele está falando de fruto, de resultado, de galardão, de muitas coisas. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nesta palavra, dessa noite. Também, antes de nós darmos prosseguimento, quero lembrar os irmãos, como todo mundo fala, né, irmãos, da plataforma, que o YouTube, ele é uma plataforma que ele gosta de que as pessoas interajam, que as pessoas entre si se comuniquem. E certamente ele vai abençoar o nosso trabalho à medida que as pessoas interagem. Então, se você puder dar o seu positivo, dar o seu like, fazer algum comentário, se você puder também pedir para que outras pessoas se inscrevam no canal, venham fazer parte da nossa família. Nós temos objetivos muito fortes ainda. Depois que terminarmos a parábola, temos 2 parábolas de bônus no Velho Testamento, não sei se você sabe. E também nós temos, depois nós vamos iniciar um estudo das 7 igrejas da Ásia. E sempre que nós fazemos estudo, não é apenas um estudo bíblico, mas é um estudo que trazemos também alguma coisa que traz você para dentro da realidade, alguns contextos que faz com que você veja a situação como realmente elas são. E talvez depois disso, eu tenho a plena certeza que você não mais vai ver o Evangelho, você não vai ver mais o Senhor Jesus, você não vai ver mais o reino de Deus como você viu até hoje, porque a sua visão vai aumentar, a sua capacidade de reflexo vai aumentar, vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Dito isso, então, espero que você nos ajude a evangelizar, você faça parte do milagre e você possa também interceder pelo nosso trabalho, dar um like, apresentar para os amigos, comentar depois também. E eu tenho certeza que vai ser muito forte, vai ser uma bênção para a vida de todos. Eu vou ler um versículo aqui, na palavra de Deus, para nós meditarmos, do Evangelho de São Lucas, e ele, capítulo 19, versículo 17, para não se tornar um texto longo, né? Ele disse, bem está, servo bom e fiel, porque no mínimo foste fiel,
e sobre 10 cidades terás autoridade. Então ele está falando, a parábola está dizendo, de um homem muito forte. Aqui podemos talvez classificar até um rei, né? Um reinado, né? Porque ele está falando de uma pessoa que tem muita estrutura, muito recurso, que ele sai de onde ele está para fazer uma campanha, para fazer uma guerra, um conflito, e voltar depois. Então vocês analisam que ele estava preparando as pessoas, falando com elas, desculpe, e ele, falando a respeito disso, ele disse assim, olha, juntou os seus servos e disse, eu vou ficar distante aqui da casa durante algum tempo, mas depois eu volto. Então eu vou deixar 10 talentos para você, 5 talentos para outro, 2 talentos para outro, 1 talento para outro. Quando a gente fala talento aqui, a gente envolve praticamente 3 coisas que os grandes exegetas da Bíblia, eles falam a esse respeito, que as pessoas recebem de Deus essas três situações que praticamente servem para toda a humanidade. Porque alguém que pode dizer, não, pastor, eu na verdade não tenho nada. Tem muitos que estão aqui conosco na jornada das parábolas, talvez não tenham nem emprego, talvez estejam passando por alguma dificuldade. Então veja que alguém pensa assim, eu não tenho nada, como que eu posso ter algum talento, como que eu posso ter alguma desses recursos que o Senhor tem deixado? Eu quero dizer para você que os grandes exegetas interpretam o seguinte, que nós temos 3 coisas, cada um de nós, que nós recebemos do Senhor. Uma é o tempo de vida aqui na Terra, entendeu? O tempo de vida aqui na Terra é um talento, é uma coisa que você tem, é uma coisa que eu tenho. E esse tempo que a gente está aqui, que para alguns é 20 anos, para outros é 30 anos, para outros é 50, para outros é 70 anos, não importa o tempo, mas é um tempo que cada um tem, é um período em que você e todas as pessoas vão responder depois por aquele tempo. O que foi feito naquele tempo? A outra coisa que os exegetas também dizem, que as pessoas vão prestar conta quando eles voltarem com o Senhor, é a capacidade financeira. Porque você pode notar que mesmo dentro da igreja, existem pessoas que têm uma capacidade financeira muito pequena, outros têm uma capacidade pequena, tão pequena que precisa até ajudar aquela pessoa, e tem outras pessoas que receberam capacidades financeiras maiores. Deu certo os negócios, deu certo os estudos, deu certo as empresas, deu certo muitas vezes engajamento no governo, ele prosperou. Então Deus abençoou. Senhor me abençoa. Senhor me ajuda. Senhor toma à minha frente. Senhor prospera. Senhor dá sabedoria. E Deus vai abençoando. Chega uma hora você tem um montante, certo? E a terceira item, que os intérpretes entendem que cada um tem, é a capacidade de cada um. Então você, por exemplo, de repente você fala assim, eu sou um bom marceneiro. Outro fala assim, eu sou um bom médico. Outro fala assim, eu sou um bom advogado. Outra pessoa fala assim, olha, eu sou uma boa faxineira, sou muito requisitado. Tem uma fila de mulheres que esperam para que eu possa ir lá fazer o trabalho, porque eu sei fazer o trabalho com excelência. Outro fala assim, eu sou um excelente porteiro. Todo mundo do prédio que gosta de mim, não perco um dia, não atraso um dia, procuro corresponder com todo mundo. Eu sou um porteiro nota 10. Então você vê que, sabe, sou um bom policial, já estou há 20, 30 anos, fiz o meu trabalho com responsabilidade, não tenho nenhum processo na justiça, não estou me sentindo no meio de nenhuma encrenca, confusão fora do trabalho. Então você nota que as pessoas que fizeram essa exegese analisaram bem, porque cada um tem um aspecto positivo nisso aí. Então, já passamos já com essa interpretação de talentos, né, que ele está falando, já passamos por esse período que falamos demos já praticamente essa visão do que é na vida real das pessoas e aquilo que está na parábola. Então, na parábola ele diz assim, eu vou deixar 10 talentos com você e você vai ficar cuidando disso para que quando eu voltar, na parábola o Senhor está dizendo que ele, na verdade, ele é o Senhor da propriedade, ele é aquele que voltou para o reino de Deus e vai voltar novamente um dia para encontrar conosco. Ele falou, quando eu voltar, eu espero que você granjeou outros 10 talentos com os 10 que eu deixei com você.
Porque seria mais ou menos assim, eu vou deixar com você 50 vacas, por exemplo, e vou ficar ausente, sei lá, 3 anos, por exemplo, 4 anos, vamos calcular, né? Fazer uma conta fechada assim para que vocês possam ter um raciocínio, né? Uma vaca, depois de um certo período, ela começa a gestar. Ela vai gestar o quê? Ela vai gestar bezerro. Né? Geralmente, quando junta muito bezerro, eles vendem para o corte, porque o bezerro ele não dá lucro, né? Eles pegam só os melhores para poder continuar gerando outros animais. Mas as crias que são fêmea, as novilhas que são fêmea, então essas aí eles tratam bem para que elas possam também gerar outros. Então, se ele pegou naquele momento 50 vacas, aquele senhor está acreditando, eu deixei 50 vacas com aquele meu servo, com aquele capataz meu ali, aquele homem ali, eu deixei 50 com ele. Eu estou acreditando que quando eu voltar, deve ter pelo menos 100, pelo menos o dobro, certo? Para outros servos, vamos acreditar que ele deixou, por exemplo, milho. Olha, eu vou te deixar sacos de milho. Uma parte do saco de milho você vai vender, você vai ter recursos para fazer administrar o dinheiro, e a outra parte você vai plantar. Aí você vai ter que trabalhar, acordar cedo, regar o pé de milho, cuidar para que as pestes não dominem o pé de milho, trabalhar para que não haja uma destruição pelas pragas. E quando voltar a ter outra colheita de milho, certo? Se eu deixei para você 50 quilos de milho, eu acredito que deve ter uns 100 quilos de milho no saco. E você pagou toda a despesa com o dinheiro da sobra. Certo? Vamos calcular que o outro, funcionário que deixou, ele falou assim, olha, eu vou deixar para você a responsabilidade de vender toda a sobra de leite que tiver aqui na fazenda. E com esse dinheiro que você vai vender o leite, você vai comprar alimento para os animais, você vai comprar alimento para as pessoas que moram aqui. Ninguém vai passar necessidade porque você vai estar gerenciando esta venda do leite. Porque se tem 50 vacas, uma conta rápida aqui deve ter no mínimo uns 500 litros de leite, né? Pode ser até mais. Tem vacas que produzem, algumas vacas que bem tratadas chegam a produzir 60 litros. Né? Mas 10, 12 litros praticamente é normal, 15 litros, né? Então, ele falou, na minha demanda, vou fazer a minha articulação e vou deixar na mão desses homens, vou deixar na mão desses servos essa responsabilidade de cuidar daquilo que eu deixei na mão deles. E assim, também depois ele procura outro e fala assim, olha, eu vou deixar para você uma responsabilidade que é menor do que as outras. A sua responsabilidade, você vai pegar tudo adubo que você encontrar para o caminho e você vai vender. Porque aquela fezes dos animais são adubo, que serve para sua implanta. Você vai ensacar, você vai vender para sobra para pessoas outros sitiantes. É um trabalho mais fácil, um trabalho de menos empenho, mas eu espero que quando volte você tenha feito ele também. Veja bem, irmãos, aí, muitas daquelas pessoas que ficaram cuidando, eles foram fazendo o trabalho deles. Mas as pessoas que negociavam com eles, muitos deles foram negligentes. Não agiram corretamente. Porque quando o Senhor se ausentou, em vez deles virem trabalhar certinho, começaram a ser negligentes, não vieram mais fazer negócio, compraram, não pagaram, criaram um obstáculo, fizeram confusão. E deu tempo determinado, ele volta. Ele volta. E quando ele volta, ele se aproxima do homem que ficou com 50. No nosso contexto aqui, para vocês terem um raciocínio, para que vocês possam acompanhar o raciocínio da parábola e entender mais ou menos como que foi o desfecho da situação. Vamos supor que ele deixou 50 cabeças de vaca. Aí o homem da vaca falou, olha, esses 3, 4 anos que o senhor ficou fora aí, eu cuidei das 50 vacas que o senhor me deixou, para que elas não morressem, para que não fossem maltratadas, e muitas delas venceram o tempo delas, mas foi gerado mais 50, então eu tenho 50 com mais 50 que eu tenho 100 vacas. Aí o dono falou, opa, aí sim, aí sim, aí sim, aí sim, servo bom. Olha, você gerou mais 50, então eu vou colocar você sobre os 50 e você vai continuar administrando 50 vacas, porque você é sério, porque você é responsável,
porque você é fiel, você é íntegro. Gostei, gostei, parabéns. Aí sim, hein? Opa! Aí ele chega pro homem lá, que deixou 50 sacas de milho, e disse assim, como é que tá os 50 sacos de milho que eu deixei? Olha, 50 sacos de milho que o senhor deixou, eu plantei, uma parte nós fizemos negociação para poder gerar adubo, outras coisas, e das 50 sacos que o senhor me deixou, eu tenho 100 sacas, tenho 100 sacas de milho ali, que é uma resposta do trabalho que fizemos, do esforço que nós tivemos aqui, tem as 50 sacas, mais 50 sacas. Na parábola, que o Senhor está conversando com a multidão, explicando para as pessoas, ele falou, olha aí bem, aí sim, hein? Você pegou 50, trabalhou com as 50, semeou as 50, regou, cuidou para que não estragasse, vendeu uma parte, e de 50, nesse período que fiquei fora, você fez 100, você fez o dobro. Parabéns, tá certo? Muito bem. Servo bom e fiel, olha, eu vou te dar mais 50 sacos para você administrar, mesmo eu estando aqui, porque você é bom, você é esforçado. E depois ele vai chegar para aquele outro que pegou menos coisa, né, que seria o que pegou 2 talentos e ficou encarregado de pegar os adubos e fazer alguma coisa com os adubos, poder gerar riqueza, poder fazer funcionamento, e falou, viu, eu deixei para você a função dos adubos. O que você fez? Aí o servo que pegou pouco talento, ele disse assim, olha, eu sei que o senhor é negligente, que o senhor gosta de colher onde não plantou, o senhor gosta de receber onde o senhor não fez nada, então eu com medo do senhor me punir, eu não fiz nada, larguei o talento aí, larguei a mercadoria que tem que ser feita, eu não fiz nada. Aí o senhor falou, nossa, servo negligente, por que você não pegou o seu talento e procurou aquele que tinha 50 milho, aquele que tinha 50 cabeças de gado, que eles poderiam te ajudar? E você trabalharia junto com ele, você somaria o seu trabalho com eles, e desse trabalho, eles produziriam mais. E eu não teria prejuízo. Olha o prejuízo que eu tive esse tempo todo aí. Então ele falou, você vai ser encarcerado por causa disso, você vai ser punido por causa disso. E aquelas pessoas que foram negligentes, que na ausência dele, compraram, não pagaram, olha o que diz aqui a parábola, né? Ele tem uma resposta para esse povo também. E quanto aqueles inimigos que não quisessem que eu reinasse, sobre eles trazei-me aqui e matai-o diante de mim. Olha, é quase coisa mais ou menos, traz a história mais ou menos daquele período do rei Davi, né, que tinha aquelas invasão, né, de Jericó, invasão daquelas terras do Filisteu, aquelas coisas que traziam despojo. Era uma coisa para que o povo entendesse a parábola que ele estava falando. Ele fala de uma forma que as pessoas conseguem entender. Olha, eu falei, é mais ou menos assim o negócio. Então, aquelas pessoas que foram negligentes com ele serão punidas. Meus irmãos, eu quero dizer que essa parábola, ele estava pegando e trazendo para a nossa realidade. Para a nossa realidade. Então, eu quero dizer que para muitas pessoas, que simboliza que receberam 10 talentos, são essas pessoas, meus irmãos, que Deus vai abrir porta para elas. Elas vão ser colocadas em lugar estratégico. Muitas vezes a pessoa pensa assim, o evangelho a pessoa tem que ficar despojado, não é para ter nada e dar tudo para os outros. Irmãos, Deus levanta pessoas em todas as camadas da sociedade, porque precisa. Veja, por exemplo, um processo hoje na justiça para defender a igreja custa caro. Então, se pegar aquele pastor simples, tudo que ele recebe, ele gasta tudo e fica faltando, porque o desafio da necessidade financeira da igreja, ele vai tudo preso, ele não consegue se defender. Então, Deus levanta pastores que têm estrutura financeira para bancar e contratar escritórios grandes de grandes advogados e fazer frente. Você sabia que existem leis no país que trabalham contra a Bíblia? Tem leis no país, por exemplo, que eles querem fazer, que proibir as pessoas de falar do evangelho na rua. Tem leis do país, por exemplo, que eles querem ter o direito de abortar a criança, até com 9 meses. E alguns países que dão o direito de matar a criança até depois que ela nasce. Sabe? E todas essas leis, elas passam pelo Congresso, passam pela Câmara dos Deputados, pelo senador. Então, antes eles, muitas vezes, eles chamam as pessoas para ouvir a sociedade. Como é que aquele pastor humilde, que às vezes ele tem, sabe, um orçamento apertado, ele trabalha cedo, depois vai no culto à noite.
Às vezes ele faz outras atividades para poder somar o seu salário. Como é que ele vai lá em Brasília participar da audiência com os deputados, com os senadores? Então Deus levanta pessoas que têm estrutura, pessoas que têm um talento maior, pessoas que escrevem muitos livros, ganham dinheiro vendendo livros, outros montam livrarias mesmo, outros montam outro tipo de comércio, com a sobra de dinheiro que ele tem. Então ele passa a ser um pastor, sabe, que ele tem estrutura para poder pagar advogado, para poder participar dessas audiências. Veja o que acontece, como eu já citei em alguns vídeos das parábolas, com José de Arimateia. Ele era um senador, e o senador naquele tempo ele participava em Roma de todas as atividades do governo romano. Então ele era uma pessoa muito importante. E também ele era rico. E a família dele também era cristão, eram seguidores de Jesus até aquele momento, né? Porque Jesus tinha acabado de ser crucificado, então praticamente a igreja ia começar depois do Pentecostes, mas ali eles eram aqueles seguidores que estavam ouvindo essas parábolas que nós estamos falando para você hoje, iam viajando com o Senhor, ajudando financeiramente, com alimento, dando estrutura para eles conseguirem fazer o trabalho. E José de Arimateia, ele procura Pilatos e fala, viu, eu quero o corpo do morto, que eu vou dar um sepultamento justo para ele. Se fosse Pedro, se fosse Tiago, fosse João, talvez Pilato nem recebesse. Talvez Pilato nem recebesse eles. Fala, mas quem que é esse camarada aí? Ah, esse aí é o pessoal. Não, fala no teu tempo, fala que a agenda está cheia. Não, fala que eu não vou poder conversar com eles porque eu estou muito ocupado. Fala para eles que eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo para conversar com eles porque eu estou muito ocupado. Mas como, sabe, Deus permitiu que um senador se convertesse, que a mulher dele se convertesse, então ele era uma pessoa que tinha uma estatura igual à do político, ou talvez até, sabe, talvez até maior, porque depois Pilato foi mandado para outros lugares, e o Senado participava de todos os processos das guerras de Roma, do crescimento de Roma, da atividade de Roma. Então o senador, se ele pegasse, por exemplo, uma notícia ruim que está acontecendo lá e levasse para Roma, ele podia ser trocado até o tempo. Então, para evitar conflito entre eles, falou, não, o corpo que você quer, Pilatos, tudo o corpo que você quer, pode pegar o corpo. E ele foi lá, comprou um sepulcro, segundo diz a escritura, que nunca foi usado, novo, pegou o corpo, fez um sepultamento digno e colocou ele lá. E depois Maria Madalena foi lá com ele e viu que ele que ele não estava mais lá, né? Mas foi feito tudo isso aí porque havia alguém que tinha mais dinheiro, alguém que tinha mais capacidade financeira e alguém que tinha também capacidade política de negociação. Então você vê que o talento que ele tinha era maior do que o talento, às vezes, daqueles discípulos que praticamente deixaram a pesca. Financeiramente, ele era maior, embora espiritualmente Pedro e os demais discípulos foram mais firmes, fizeram um trabalho muito maior divulgando a palavra de Deus, mas eram servos, tinham talento, tinham capacidade. Veja, por exemplo, segundo os intérpretes, eles dizem que essa escritura começou a ser escrita 60 anos depois da morte de Jesus. Então, praticamente, como nós podemos ler esse texto hoje? Como nós podemos saber o que está ocorrendo hoje? Porque Deus levantou escribas, pessoas que tinham aquela capacidade, sabe, aquela paciência de escrever letrinha. Olha, Jesus falou isso, que eu estou explicando para vocês aqui, que foi registrado na Bíblia. Deus levantou esses servos talentosos, preparados. Você sabia que naquele tempo não tinha papel? Sabe como é que era escrito a escritura naquele tempo? Em pele de cabra e papiro, uma planta que tinha lá do tipo assim do coqueiro, tipo daquela espécie, e peles de cabra. Eles pegavam a pele do cabra, esticavam ela, faziam aquele processo de secagem, e depois eles enrolavam aquelas peles e foram escondidas nas cavernas. Foram achar muitas cópias, que elas passavam. Um escriba passava para o outro, e as igrejas iam administrando. Mas isso aí porque alguém tinha talento, alguém tinha tempo, alguém tinha capacidade, alguém tinha influência para poder fazer essa situação de escrever a escritura, passar a escritura para a pessoa certa, ocultar ela nos períodos de guerra, nos períodos de perseguição. Então você vê que talento, ele não fala simplesmente de uma questão financeira, mas fala da questão de multiplicar aquilo que você tem. Então muitas vezes pode acontecer de uma pessoa, às vezes ela tem um dom de fazer o evangelismo pessoal.
Mas ele fala, eu não vou não. Não vai adiantar nada, porque se eu for lá fazer visita pessoal, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei para que igreja que ele vai querer ir, não sei se ele vai querer se converter, então ele fica de braço cruzado. Entra ano, sai ano. Olha, quero dizer para você, eu estava no outro dia no Facebook, tem uma mulher, uma moça, uma senhora, reclamando muito, chorando, porque o pastor não deixava ela pregar, não dava oportunidade para ela. Eu falei para ela, olha, você está com vontade de pregar, e eu acho muito válido esse amor, essa chama que você tem. Só que muitas vezes, na igreja, existem algumas políticas que é necessária. Tem pessoa, por exemplo, que se deixar, ela canta 15 hinos, ela não para de cantar hino. Da hora do amém, ela está cantando hino aí. Tem pessoas que quando elas vão pregar, elas esquecem do horário, se empolgam, né? Tem pessoas que muitas vezes ela vai contar um testemunho e começa a contar um atrás do outro. Então, geralmente, quem preside a reunião, se posso dizer assim, presidir no sentido de administrar aquele momento, então ele deixa um pouco um falar o outro, aquele que fala mais ele deixa falar menos, porque quando ele fala demais, então ele já ganhou espaço para menos dias, e tipo assim, sabe? Então, acontece, a pessoa quer todo dia falar. Ela está errada? Não, não está errado. Quem que não quer ir na igreja e ter oportunidade, poder cantar, poder pregar, poder dar testemunho, ler a palavra de Deus? Mas às vezes não dá tempo para todos. E ela se sentia muitas vezes, pela condição dela, se sentia muito frustrada. Eu peguei e falei assim para ela, olha, na sua igreja você vai ter menos oportunidade. Mas quando você sai da igreja para fora, você tem toda a oportunidade que você quiser. Ei, vou falar para você, eu conheci um obreiro, um diácono, ele tinha um dom de evangelismo pessoal, que eu vou falar para você uma coisa, eu nunca vi em outra pessoa. Ele era um homem simples, mas ele tinha um dom de evangelismo pessoal. Olha, se um pastor que tiver um diácono daquele na igreja, ele enche a igreja ele sozinho. Porque se ele sair para ir no mercado buscar pão, ele evangeliza pelo menos 15 pessoas. Bom dia, senhor, tá bom? Tem um minutinho aí? Você já viu falar daquela passagem que Jesus curou o cego? Ou você viu o que Davi falou quando ele estava buscando o Senhor? E ele atraía a pessoa, mas com uma maestria, sabe? Com uma graça, com uma excelência, que a pessoa ficava de boca aberta ouvindo ele falar. Mas é dom de Deus isso, minha gente. Isso não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, que tem pessoa que não gosta, fica irritado, mas ele conseguia. E às vezes conseguia até um sim da pessoa visitar a igreja dele. Então eu quero dizer para você, não é porque a pessoa ela não tem uma igreja na mão dela, não é porque ela não tem um dom maravilhoso de cantar, não é porque ela não tem um dom maravilhoso de pregar, não é porque ela é uma pessoa que recebe muitos convites para ir para uma igreja para outra, que ela diz, ou ela pensa que ela não é útil. Não, irmãos. O talento é talento e pertence para o dono. Se você tem estrutura financeira, se você tem saúde, se você tem aquela capacidade de falar do evangelho, de ajudar pessoas a alcançarem aquilo que você alcançou. Olha, irmãos, quando eu me converti, Deus me libertou do cigarro, da bebida. Eu era praticamente que nem Davi, era um pré-adolescente. Mas a graça foi tão forte na minha vida que eu me senti tão feliz, porque eu falei, nossa, eu pensei que eu era, como se diz, né, numa linguagem popular, um zero à esquerda, uma pessoa assim, que não tem uma expressão na sociedade, e passei a ficar andando com as pessoas, e conviver com pessoas, e fazer um trabalho útil. E eu percebi uma coisa, irmãos, que aquilo que as pessoas fizeram por mim, o esforço, sabe, das irmãs que oram, dos obreiros que oram, dos irmãos voluntários, os trabalhos que eles fazem, cultos de libertação, vigia, trabalho de evangelização, aquele trabalho que eles fazem, aquele esforço que eles fazem, irmãos, é a mão de Deus agindo nas pessoas. Agindo nas pessoas. Eu contei esses dias a respeito de um pastor amigo da gente aqui, que eu gosto muito de ouvir ele pregar, que ele tem um dom natural de pregar, que ele é uma bênção. E ele estava falando que ele foi convidado para fazer um funeral, e ele chorou muito quando ele foi naquele funeral, porque era de uma irmã que depois que ele lembrou, quando ele tinha 13, 14 anos, a irmã já corria comprar Coca-Cola e pão com mortadela, e falava que os meninos comeram, os meninos não estão com fome. Olha, eu já trouxe aqui Coca-Cola, eu já trouxe aqui pão com mortadela, fala para eles virem comer, aqui tem água também aqui, você está contente, você está feliz, aqui tem um pedacinho de bolo também. E aquela mulher, irmãos, ela se entusiasmava de ver os jovens,
14, 15, 17, 18 anos, indo evangelizar, entregar folheto, fazer a obra. E ele olhava para aquela mulher, ele amava aquela mulher. Falei, gente, ele até ficou emocionado, até chorou, sabe? Até a gente tem hora que já também já está meio sentimental, assim, né, irmão? A gente acaba ficando emocionado. E a gente pensa, ele amava aquela mulher. E agora eu fui chamado ali para fazer o funeral dela, sabe? Eu fiquei muito tocado. Falei, meu Deus, que essa mulher aqui foi um anjo que o Senhor colocou perto da gente. Porque ela amava, ela cuidava. Então você vê uma pessoa, às vezes, irmãos, para ela ser útil, ela não precisa ter, sabe, fortuna, diplomas. Ah, eu tenho capacidade de ir, de voltar, eu faço, eu aconteço. Não, você tem que ser útil, disponível. Meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu sou útil? Se eu limpar a igreja, eu sou útil. Se eu ficar ajudando as pessoas a cuidar da frente da igreja, da porta, eu sou útil. Se eu ajudar a cuidar das crianças que estão na igreja, eu sou útil. Irmão, seja fiel no pouco, porque depois ele diz, o que pegou 50, recebeu mais 50. Mas o negligente, ele foi punido, vai ser punido. Porque esta parábola que o Senhor deixou, é uma parábola que ele está dizendo do que vai ocorrer na igreja. De pessoas, meus irmãos, que têm talento e ficam de braço cruzado, não querem fazer. Se recusam a fazer, deixa que o outro faça. Não quer fazer nada. E o tempo está passando. O tempo está passando. O tempo do Senhor voltar está chegando. E o talento? E o talento? E a capacidade financeira? E a capacidade da inteligência da pessoa? E a capacidade de logística da pessoa? Então ele está dizendo que cada um que ele está falando do talento é que cada pessoa, cada crente, cada servo de Deus, ele vai um dia ter que prestar conta daquilo que ele é, daquilo que ele tem. É uma coisa individual. Se você ora de madrugada, você fala assim, eu não tenho condição de fazer muito, mas eu oro de madrugada, eu intercedo por todo mundo. Olha, eu não tenho condição de, muitas vezes, de logística, de fazer uma coisa toda hora na igreja, mas quando eu vou, eu faço tudo o que eu puder, procuro ser útil. E quando eu não vou, se eu vou na fila de algum lugar, eu falo do amor de Jesus, eu falo para o vizinho, eu falo para os parentes, eu falo aqui na rede social. Aquilo que Deus coloca na minha mão eu faço, mas faço com amor. Eu faço com maestria, eu faço com excelência. Deus sabe aquilo que passa no meu coração. Entendeu, irmãos? Então, é isso que o Senhor está falando. De você pegar aquilo que você recebeu, multiplicar. Mas multiplicar com amor. Multiplicar com boa vontade. Multiplicar com zelo. Amém? Você entendeu a mensagem? Que a mensagem é forte, hein? E é para todos, hein? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Eu acredito que vocês foram abençoados com essa mensagem. Depois vocês podem passar de novo, porque às vezes a gente está falando e a pessoa tem que ter um raciocínio, depois tem que volta novamente e pega novamente o começo, o raciocínio da mensagem. Mas ele está falando a esse respeito, que cada um que está aqui recebe um talento, seja o seu tempo, seja o seu dinheiro, seja a sua capacidade de inteligência, e Deus espera que você desenvolva, gere em outra pessoa. Então um médico ganha outro médico, um pedreiro ganha outro pedreiro, uma doméstica ganha outra doméstica. Você sabia que uma igreja ela ganha mais alma no evangelismo pessoal do que quando o pregador prega? Porque o pregador prega e ele vai embora. Mas o evangelismo pessoal é constante. É no corpo a corpo, alguém trazendo alguém do trabalho, alguém da rua, algum parente. Esse talento Deus conta com ele. Deus espera de você. Deus conta com a sua vida, assim como ele contava com Felipe quando ele foi levar Paulo, ele conta com você também. Como ele contou com Pedro quando ele disse, vem a mim, eu farei pescadeiro de homem, ele conta com você. Moço, moça, irmã, irmão, mesmo que você seja uma pessoa de idade, se coloque na posição, se coloque à disposição do Senhor e certamente ele vai te usar. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Toda sexta-feira nós estamos fazendo aqui o trabalho da 9ª hora. Por que 9ª hora? 9ª hora foi o momento em que o Senhor foi crucificado. Também a 9ª hora foi o momento que Pedro foi no templo em João para orar. E ele falou para aquele paralítico, não tenho prata e não tenho ouro, o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. É às 3 horas da tarde. Toda sexta-feira nós estamos fazendo aqui uma mensagem, uma palavra que te posiciona, deixa você numa situação de vantagem diante da luta, diante do problema. Uma intercessão, que você sabe que quem tem um intercessor é que nem um advogado, é que nem um gerente de banco. Ele não está sozinho, porque o intercessor é uma cobertura espiritual, é uma força, é uma graça, é uma coisa que te garante e mantém você íntegro, mantém você de pé, você inteiro. E uma mensagem, uma palavra que traz dos tempos de Jesus. Nós não estamos trazendo aqui coisa da internet, não estamos copiando coisa de outras pessoas, estamos trazendo uma coisa da fonte,
da fonte. Nós estamos buscando na fonte, daquilo que começou do início, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus fez, aonde ele andou, é do coração de Deus para o seu coração, é do reino dos céus para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro. Você pode receber? Você pode dar glória a Deus? Então, sexta-feira, 3 horas da tarde, a hora nona, conto com vocês. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima parábola. Em breve estaremos de volta.